São esses os destaques da capa do Jornal O Povo desta quarta-feira. Sobre esse assunto, 8 horas e 9 minutos, a gente já começa com entrevistas analisando esse fato. Convidamos Pablo Nunes, ele que é diretor do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania do Rio de Janeiro. Pablo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. São imagens chocantes que, para algumas pessoas, demonstram aí a total falência das forças de segurança, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo. Há, por outro lado, pessoas comemorando, afirmando que, para enfrentar a força do crime organizado no Rio de Janeiro, só mesmo uma operação de guerra, justamente porque tivemos, por exemplo, imagens ontem de drones do Comando Vermelho jogando bombas em policiais, ou seja, eles estão muito bem armados e aí não haveria outra saída aos policiais senão enfrentar toda essa estrutura na mesma medida. Mas a gente sabe o resultado de tudo isso, infelizmente, mortes inclusive de pessoas inocentes. Sabemos quem são os 4 policiais mortos, mas quem são os outros 60, né? Pessoas até o momento sem identificação, sem rostos. Queria ouvir a sua avaliação. Essa operação foi um desastre ou dá para considerar, em certo modo, bem-sucedida? Queria ouvir a sua avaliação. Muito bom dia. Perfeito. Muito bom dia a todos. Eu acho que sob qualquer ângulo que se adote, a operação acontecida ontem no Rio de Janeiro foi um desastre. Ela foi um desastre humano, né? A gente, como você bem disse, a gente teve o registro de 64 mortes, 4 agentes, que a gente sabe os nomes, e esses 60, provavelmente a gente não vai saber o nome de todos eles, né? A história deles, e é também leviano, né, classificá-los como bandidos, na medida em que a gente não sabe quem são essas pessoas até o momento. É um desastre também do ponto de vista da cidade. A cidade parou, né? É algo totalmente impressionante imaginar que a segunda maior cidade do país, ela pare por conta de uma operação policial e por conta de respostas articuladas dos grupos criminosos a essa operação policial. É realmente algo que chocou a todos e parou a cidade, né? E é um desastre político também, né? Acho que ontem ficou muito claro que as autoridades políticas que comandam a segurança pública do Rio de Janeiro não estão à altura dos desafios e dos problemas que o Rio de Janeiro enfrenta há muito tempo, né? Eu acho que, para responder também a questão de se a operação, né, e como é que essa operação poderia ser feita, eu acho que a gente podia repensar e olhar um pouco a história do Rio de Janeiro sobre como essas operações, as operações que a gente já conhece, têm sido feitas. Exatamente é o mesmo equação, é o mesmo receituário que tem se repetido há 40 anos. Né? Operações violentas, com blindados, com cada vez mais agentes, com cada vez mais armas, e uso de helicóptero. E o que isso resultou para a população do Rio de Janeiro e para a população de favelas do Rio de Janeiro? Nada, né? Nos trouxe até aqui, né? Então é muito quase que ilusório imaginar que haverá outro resultado, né, para algo que a gente está, na verdade, repetindo, né? As mesmas lógicas e as mesmas formas de atuação, né? A gente não vai conseguir, né, produzir, né, soluções realmente, né, profundas, que realmente, né, consigam desarticular esses grupos criminosos se a gente não pensar de gente se a gente não pensar em como, né, atuar na longa cadeia, né, criminosa, porque a gente não pode ser inocente de imaginar que o Comando Vermelho, né, ele se esconde nas favelas e periferias do Rio de Janeiro, e são esses os criminosos. Aquelas imagens que a gente viu de alguns meninos sendo presos na cidade da polícia, muitos deles sem camisa, de shorts e de chinelos. Né? É muito inocente imaginar que um grupo criminoso que movimenta bilhões de reais todos os anos está e é composto apenas por aqueles jovens que foram presos ontem, e as imagens revelaram, né? A gente precisa pensar um pouco mais elaborado, né? Ir a fundo, né, nas práticas e na forma como essa cadeia criminosa se articula e consegue, né, fazer com que a gente tenha, né, e fazer, na verdade, com que a gente tenha esse cenário, né, de total perplexidade, né, que ontem se viu no Rio de Janeiro. Então, tem um desafio,
né, que é fundamentalmente policial, né, as polícias precisam repensar as suas táticas de policiamento, né, é muito irresponsável, né, que a gente tenha falas classificando essa operação como um sucesso. Foram 4 agentes mortos, 60 pessoas mortas, que a gente não sabe as histórias até agora, a cidade parou, né? E tudo isso numa operação que foi dito que está sendo planejada por 2 meses, né? Imagina, né, se tivesse sido feita como as operações normalmente são feitas, né? Dia a dia e sem nenhum tipo de planejamento, né? E também é preciso se pensar politicamente, né? Não há, né, mais condições do Rio de Janeiro continuar essa luta, né, por soluções na segurança pública, se apoiando em autoridades políticas que não têm nem autoridade, né, não conseguem, né, controlar suas polícias e articular um plano para a sociedade fluminense, e tampouco também conseguem produzir outras soluções em outras áreas, né, que também são muito importantes e muito fundamentais para se pensar a segurança pública do Rio de Janeiro, né? Então, infelizmente, hoje, né, os complexos da Penha e do Alemão, eles estão acordando com uma pilha, até o momento, de 50 corpos enfileirados na Praça Lucas, na região, e ainda assim, hoje, eles acordaram e ainda assim o Comando Vermelho está lá. Talvez o Comando Vermelho ainda fortaleça mais por conta desse massacre, né? É bom que a gente lembre, né? O PCC em São Paulo, o mito, né, fundacional dele se baseia no massacre do Carandiru, né? E como é que essas matanças elas engendram ciclos de violência que não só fortalecem esses grupos criminosos, mas também muitas vezes dissemina e ajuda na expansão, né, armada desses grupos no território, não só no Rio de Janeiro, né, mas agora é um fenômeno nacional. Então, acho que sobre todas as perspectivas, sobre todos os ângulos que a gente possa enquadrar a operação de ontem, ela foi um fracasso, e hoje o Rio de Janeiro acorda sem soluções para a segurança pública e contratando novos casos e novos momentos, né, de e casos, né, em que o Comando Vermelho parou, né, a cidade do Rio de Janeiro. Com certeza, Pablo. Se essa fosse a solução, a gente